Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, desta vez para trabalharmos o PET volume 7, tá, do pessoal aí do terceiro ano, tá certo? Nós estamos trabalhando nessa semana, a semana 3. Eu vou fazer apontamentos para vocês com relação à localização do conteúdo, tá? E também qual é o assunto dessa semana 3. Bom, se procurarmos no sumário desse PET volume 7, nós temos aqui o conteúdo de química, tá certo? E nós estamos na semana 3. A semana 3 vocês vão abrir o PET aí na página 51, certo? E nós iremos continuar com o processo de oxirredução, só que dessa vez nós vamos trabalhar com alcinos, beleza? Lembrando que alcinos são aqueles hidrocarbonetos, né? São compostos formados de carbono e hidrogênio. Deixa eu fazer uma colocação aqui para dar certinho. Opa. De carbono mais hidrogênio, né? Que tem, no caso, ligação, né? Ligação tripla entre os átomos de carbono, tá? E normalmente nós colocamos elas assim, ó, ok? Lembrando que cada átomo de carbono pode realizar 4 ligações com outros ligantes, entre eles também e com hidrogênio nesse caso, tá certo? Então nós iremos trabalhar com oxidação dessa classe de compostos, que é denominado de hidrocarboneto da classe alcino, ok? Eu vou repassar para vocês na página certinha onde nós podemos encontrar o conteúdo, tá? Página 51, ok? Deixa eu só posicionar aqui corretamente. Deixa eu verificar que é essa. Isso. Semana 3 da Química Orgânica ainda, tá bom? Lembrando que nós estamos trabalhando ainda com reações orgânicas, especificamente oxidação de alcinos, para que a gente possa entender como é a obtenção de novas substâncias químicas, novos produtos, realizadas por indústrias químicas, tá certo? Vale a pena lembrar que nós precisamos conhecer alguns conceitos correlacionados e importantes, como o número de oxidação, ligações químicas entre os elementos, a questão da transferência de elétrons para o número de oxidação, quais as funções orgânicas que estão envolvidas, e lembrando que essas funções são compostos de carbono, ok? Muito bem. Então veja bem aqui, pessoal, nós temos nessa página 51 um resumo básico do conteúdo, né? A oxidação dos alcinos, ela está dividida somente nessa página, tá? Os conceitos básicos são divididos aqui na primeira parte e nessa segunda parte, ok? Aqui nós temos a oxidação branda e também a oxidação enérgica. Pois bem, são dois nomes que a gente trabalhou na aula da semana passada, conteúdo da semana 2, certo? E que de certa maneira também tem muita correlação com o conteúdo da semana 2. Por quê? A oxidação branda, ela vem acontecer com a ajuda de algumas substâncias que são colocadas em cima dessa setinha aqui, mas que infelizmente nessa imagem ela não está posicionada. A oxidação branda, ela ocorre com a ajuda do permanganato de potássio, e esse permanganato de potássio tem que estar em meio básico, em meio alcalino, tá? Que também é meio básico. São dois nomes, de certa forma, sinônimos, ok? O que é que acontece? Nós temos aqui, né, a estrutura base de um alcino. Lembrando que aqui você tem a ligação tripla. O R e R' é, na verdade, uma ramificação que acompanha essa estrutura. Essa ramificação pode ser hidrogênio e pode ser, por exemplo, cadeias carbônicas, tá? Então nós temos aqui opções. Eu vou apagar aqui e vou colocar a letra E.
Eu posso ter opções como hidrogênio e cadeia carbônica sequenciada, não só com um átomo de carbono, ok? Isso daí ocorre para que o oxigênio da oxidação ataque a tripla ligação. O ataque da tripla ligação numa oxidação branda que ocorre em meio básico faz com que as duas ligações de tripla se quebrem, permitindo a entrada, por exemplo, de oxigênio na ligação com carbono, ok? Então, o que eu tenho aqui de formação? De formação quebrando essa dupla ligação, eu tenho possíveis duas ligações, né, disponíveis em cada carbono. Tá? E essas duas ligações disponíveis em cada carbono são preenchidas por quem? Pelo oxigênio. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Possivelmente a formação de dicetonas. Isso daqui refere-se à função orgânica cetona. Lembra da função orgânica cetona? Vamos lembrar aqui então. A função orgânica cetona é aquela estrutura que tem um trecho entre carbonos, um trecho como esse. E verifique que esse primeiro carbono, né, ele está ligado aqui. Só que temos um problema, temos um detalhe. Se esse radical R e R' for preenchido com hidrogênio, eu não tenho cetona. Veja bem, eu vou colocar aqui, ó, hidrogênio, C, dupla O, simples C, dupla O, simples H. O que eu tenho aqui, na verdade, que eu vou circular em verde, é que esse trechinho aqui, ó, é uma função orgânica aldeído, da mesma forma que esse trecho aqui, correto? Agora, se vocês tiverem no lugar de hidrogênio, né, aqui, a dupla oxigênio, no lugar de hidrogênio, eu tiver uma cadeia carbônica, o que eu tenho, na verdade, é a dicetona, né? Esse posicionamento aqui do C dupla O entre carbonos são cetonas. Então, numa oxidação branda, é extremamente importante relevar que você tem função cetona possivelmente como produto ou aldeído. Vai depender de quem é o radical ligado ao carbono da tripla ligação, tá certo? Isso daqui, pessoal, é muito importante porque ele ajuda a responder, por exemplo, a questão número 2. A questão número 2 das atividades. Daqui a pouquinho eu vou responder junto com vocês, tá? Vamos partir então para a segunda oxidação de alcinos, que é a oxidação enérgica. Eu vou trocar aqui de cor. O que é a oxidação enérgica? Ocorre com permanganato de potássio, porém não é em meio básico, mas é em meio ácido. Aqui, ó, solução ácida quente, não é fria. Então quer dizer que é em alta temperatura. Essa alta temperatura e a solução ácida misturada com permanganato de potássio é a condição de agente oxidante, tá? Todas essas condições de agente oxidante fazem com que a ruptura das três ligações e separação da parte 1 separando-se da parte 2. Por isso, ruptura da cadeia, que no lugar da ligação tripla, a formação, por exemplo, de algumas substâncias. Que substâncias são essas? Ele está dizendo aqui ácido. Olha, ácido que nós conhecemos dentro da química orgânica é o ácido carboxílico. Tá? O que é o ácido carboxílico? É carbono, dupla O, simples OH. Esse trecho aqui que representa o ácido carboxílico, tá certo? Agora sim, nós temos o trecho.
Então, a ruptura das 3 ligações permite ter a parte 1 e parte 2, sendo que cada uma delas será ácido carboxílico, independente se o R e R' for hidrogênio ou cadeia carbônica. Eu tenho formação de ácido carboxílico. Olha só, se no lugar desse R' aqui eu tiver hidrogênio e tiver aqui hidrogênio também, continua sendo ácido carboxílico. Agora, se no lugar do H, do R, do R', nós tivermos cadeia carbônica, então vamos lá, ó, um CH3 aqui, não deixou de ser ácido carboxílico. A mesma coisa aqui, tá certo? Então lembre-se, ácido carboxílico é a função formada numa oxidação enérgica. E na oxidação branda, eu posso formar o que? Cetona ou aldeído, dependendo dos radicais que temos na cadeia, ok? Então vamos lá. Dá pra gente responder algumas perguntas? Dá. Eu vou responder juntamente com vocês, tá? O exercício 1 e o exercício 2. Pode ser que eu escolha pelo menos mais um para auxiliá-los na resolução. Então vamos lá, ó. Quando um alcino de nome X, ino, é colocado em meio que possui reagente Bayer. Opa, tem dúvidas aqui, hein? Qual é a primeira dúvida? A estrutura desse hidrocarboneto e o que é reagente Bayer, tá? O reagente Bayer, pessoal, é o reagente feito de permanganato de potássio em meio ácido. Então, isso daqui, tá? É uma oxidação enérgica, tá? Uma oxidação que quebra as 3 ligações. Então, eu tenho que pegar o hexino, certo? E montar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na posição 1, ligação tripla. Nas demais posições, ligação simples. Eu tenho aqui hidrogênio. Aqui eu tenho que ter hidrogênio, hidrogênio. E aqui também. Correto? Então vejamos. Essa é a estrutura do composto. O que eu tenho que fazer? Uma oxidação. Tá? Por questão de espaço, eu vou colocar aqui, ó. Mas, vamos voltar lá na oxidação enérgica. O que eu tenho que ter? Oxigênio e água. Então, eu tenho que ter 3 oxigênios mais água. Lembrando que a setinha é de permanganato de potássio em meio ácido. Tá certo? O que nós vamos praticar aqui? A quebra da tripla ligação. E no lugar dessa tripla ligação eu tenho que inserir provavelmente o que? Ácido carboxílico. Então vamos lá. Nesse primeiro aqui, HC, né? Dupla OH mais, tá certo? Um C dupla O simples OH, setinha, perdão, tracinho, restante da estrutura. Então, aqui eu conto 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Os demais são com hidrogênio, tá certo? Detalhe, pessoal, quando estudamos oxidação enérgica, um dos produtos, sim, é um ácido carboxílico, mas há possibilidade desse produto ser CO2 combinado com água, tá? Uma vez que aqui você tem um ácido carboxílico de cadeia maior contendo 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, ácido
pente. Ligações simples, oico. Ok? Então, vejamos aqui. Ácido pentanoico. Uma única resposta que contempla essa palavra do ácido pentanoico, gás carbônico e água, é a letra E. Ok? Muito bem. Agora a questão número 2. Por questão aqui de poluição visual, vamos fazer a leitura primeiro para entender o que se trata a pergunta. Quais os produtos da oxidação branda e da oxidação enérgica? Oxidação branda e oxidação enérgica. Tá? Vamos voltar lá no texto. Na oxidação enérgica é um ácido carboxílico. Né? Então vamos colocar aqui, ó. Ácido carboxílico. E da oxidação branda, quais as opções que nós temos? Cetona ou aldeído, tá certo? Então nós podemos responder assim: cetona ou aldeído. Correto? Exercício 1 e exercício 2 respondido. Beleza, pessoal? Agora eu vou pegar o último exercício, número 5, para resolver junto com vocês. Ele quer descobrir qual dos alcinos abaixo dessas opções vão fornecer uma mistura como essa daqui, de ácido etanóico e ácido 2-metilpropanoico, né? Sendo uma reação enérgica, não energética, com permanganato de potássio em meio ácido. Então, vou fazer o seguinte, para resolver eu vou pegar a parte 1 e a parte 2, porque são os dois ácidos originários. Vamos fazer o seguinte, H3CC, dupla OH. Esse é o ácido etanóico, tá? Etanóico. Mais o ácido 2-metilpropanoico. Eu invertido ele aqui. Propanoicos são 3. Lembrando que não posso usar o CH2, eu tenho que usar o CH. Por quê? Porque na posição 2 eu preciso colocar o radical metil. Muito bem, para identificar qual é o alcino, eu vou fazer o seguinte. Eu vou eliminar a função ácido carboxílico e juntar a parte 1 com a parte 2. Tá? Aqui no 2 é o metil propanoico. Então vou juntar as duas partes. Veja bem, H3C, simples C da segunda parte, CH, CH3 e aqui o radical CH3. Lembrando que nos dois carbonos eu adiciono ainda 2 hidrogênios. Então esse, tem um erro, né? Qual é o erro? Alcino, professor, não é alcano. Então, na verdade, eu crio ligação tripla. Agora sim. E para descobrir o nome? Primeira coisa, faça a numeração. Numeração partindo da ligação insaturada. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Correto? E agora? Vamos identificar aqui corretamente, né? Carbono. Cadeia principal. Eu tenho aqui, são 5 carbonos. Então vou colocar o termo pente. Na posição 2, eu tenho ligação tripla. É um hidrocarboneto. E na posição 4, eu tenho, né, o metil. 4 metil, pente, 2 ino. Tem opção? Letra C. Ok, pessoal?